Eu gostaria de hoje dar continuidade a esse assunto. Na semana passada, a gente começou nessa pergunta. E a pergunta que todos fazem, e aqui eu gostaria de tentar o máximo possível aparar essas arestas. Não sei se vou conseguir, porque o assunto é polêmico. E além de polêmico, muitas vezes existem paixões pessoais envolvidas. Mas eu vou tentar o máximo possível ser bem claro. Na semana passada eu comecei falando, Jesus batiza com o Espírito Santo, sim ou não? A resposta é sim. Jesus batiza com o Espírito Santo, sim. O fato é, quando e como isso acontece? Quando e como isso acontece? E nós vimos aqui, e começamos abordando essa questão, falando que existem dois grupos que, de uma certa forma, sobre esse mesmo assunto, têm uma visão distinta, diferenciada. Um grupo é o chamado os pentecostais, e o outro grupo chamado os tradicionais. E na quarta-feira próxima passada, eu falei sobre os pentecostais, como é que eles enxergam essa questão do batismo. Falei para os irmãos que eles enxergam essa questão do batismo como um batismo de segunda bênção, uma espécie de segunda bênção ou segunda unção. Eles têm uma ideia de dois batismos, um batismo para arrependimento e um batismo de poder distinto, separado desse batismo de arrependimento. Esse batismo de poder com uma evidência obrigatória, que seria a questão do falar em línguas, aquilo que os teólogos chamam de glossolalia. Nós falamos sobre isso, e aqui eu quero mais uma vez dizer, irmãos, em nome de Jesus, entenda, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja séria, de homens sérios, mulheres e homens de Deus, pessoas sérias. É uma denominação que já tem uma tradição consolidada. O que é uma tradição? Quando a Bíblia ela encontra uma comunidade de fé, e a comunidade de fé dá uma resposta através de um credo, de uma doutrina, ela tem uma tradição. Então, a tradição pentecostal brasileira está consolidada. Eles têm sua declaração doutrinária, eles têm o seu credo. Não é uma igreja séria, de pessoas que viram o evangelho crescendo. São irmãos, desculpa, são irmãos que cresceram de joelhos no chão, grupos de oração, são irmãos que pregam o evangelho. Eu vou dizer algo que parece brincadeira, mas não é. É mais fácil entender que existem templos da Assembleia de Deus no Brasil, em lugares que a gente nem pensa. Tem mais templo da Assembleia de Deus que a agência do Correio. Se você pensar direitinho, em todo o bairro, só em Santa Rita, na Grande Santa Rita, são mais de 40 congregações de um ministério da Assembleia de Deus. E diga-se de passagem, a Assembleia de Deus hoje, ela se estendeu muito. São mais de 25 ministérios diferentes, distintos. Estão todos eles unidos por uma convenção geral. A sua doutrina, o seu corpo doutrinário passou por revisão. A revisão mais recente é de 2006. Eu prego em igrejas da Assembleia de Deus, já preguei muitas vezes. Tenho amigos pastores, tenho amigos da época que eu passei lá. Então, eu entro lá e saio pela porta da frente. São irmãos em Cristo que enxergam um aspecto da doutrina, muitas vezes diferente de nós. O que, neste sentido, precisa ser realçado, é salutar. Eles não fazem isso, porque é contra, ou porque tem um sentido no seu coração mal. Não, a ideia não é essa. Eles têm uma interpretação diferenciada acerca da questão dos dons. E precisam ser respeitados, assim como os demais também precisam. E hoje eu gostaria de falar sobre os tradicionais. Como creem os tradicionais? E nesse sentido, irmãos, como o termo envolve a questão do batismo, eu preciso primeiro definir o que é um batismo, olhar para a Bíblia e ver quantos batismos ocorreram, existiram, verificar quais são os elementos que compõem um batismo e, a partir daí, definir, ver, de acordo com a palavra de Deus, como é que ocorre
um batismo na visão mais tradicional. Então vamos lá. Irmãos, os tradicionais... Os tradicionais, de uma certa forma, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo, ele ocorre no momento em que a pessoa tem um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. Por que é que eu estou falando isso? Real e pessoal. Por quê, irmãos? Aqui já começa um problema. Um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, necessariamente, não é o que muitas vezes nós vemos acontecendo. E, necessariamente, não é o que acontece com todas as pessoas. Tem muita gente que se identifica com a igreja, tem muita gente que se identifica com Jesus, tem muita gente que se identifica com os seus ensinos, tem muita gente que é um igrejado. Eu fui um igrejado. O que é um igrejado? O igrejado é uma pessoa que participa de rotinas de igreja, que faz coisas de igreja, mas necessariamente não quer dizer que ela tem uma intimidade profunda com o Senhor. Na realidade, ela está envolvida em um ativismo religioso. E um ativista religioso, necessariamente, não tem intimidade com Deus. É possível que o cara seja um ativista religioso, seja um religioso qualquer, e ele não conheça o Senhor, ele simplesmente repete modelos, repete liturgias, ele faz leitura da palavra de Deus, mas faz como se lesse um livro qualquer, como se essa literatura, essa coisa atingisse só a questão do conhecimento cognitivo, do raciocínio, e não é por aí. Quando eu digo ter um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, é permitir que o Senhor Jesus seja dono totalmente de todos os aspectos do nosso ser. É não colocar restrição alguma para o Senhor Jesus, nem para o Espírito Santo. É dizer, Senhor Jesus, você tem acesso a todas as partes, todos os aspectos de mim. E muitas vezes, irmãos, essas questões, elas não ocorrem assim, instantaneamente. Às vezes é necessário que, num ponto inicial, nós entreguemos o nosso coração ao Senhor Jesus, mas muito da nossa vida cristã vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Muita da nossa maturidade cristã vai se desenvolvendo. E aqui, irmãos, eu gostaria de alertar uma coisa para vocês. Não exija de um irmão novo convertido um posicionamento ou uma maturidade cristã que muitas vezes ele não teve condições de aquela altura do campeonato ter, e esse aí é um erro gravíssimo. Muitas vezes as pessoas julgam umas às outras. Por quê? Porque na maturidade cristã ela não tem se desenvolvido. E aqui eu quero dizer aos irmãos que tem gente que tem 30 anos de igreja, que na fé é uma criança. E tem gente que tem 1, 2, 3 anos de comunidade de fé, que já tem uma maturidade cristã sólida. Já é uma pessoa que consegue enxergar a vida na cosmovisão cristã saudável e bíblica, e percebe o Espírito Santo de Deus ajudando em seus detalhes. Eu gostaria de dizer, irmãos, que todo batismo, o que é um batismo? Em primeiro lugar, vamos ao batismo. O que é um batismo? Um batismo, ele é um rito de iniciação. Um batismo, ele é um rito de passagem. Um batismo precisa estar associado a um elemento de significação. Toda coisa religiosa tem que ter uma significação. O que é isso? Quando você executa, você tem que saber qual é o significado que aquilo tem, e quando você faz, o que é que aquilo importa para a sua vida. É por isso que Paulo, quando fala da ceia, em 1 Coríntios, no capítulo capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo começa na ceia a dizer: analise, pois, o homem a si mesmo, então coma. Analisar. Nós não podemos repetir um rito religioso qualquer, sem analisar o que é que aquele rito significa, o que é que aquele rito importa, o que é que está por trás daquilo. Então o batismo, irmãos, é do mesmo jeito.
E eu vou logo quebrar um paradigma. Não foram os cristãos que inventaram o batismo. O batismo, a irmã Agnese, ela não está aqui. Existe o batismo cristão, mas existem outras expressões religiosas que têm o seu batismo. Por quê? O batismo em si é um rito de iniciação, é uma significação religiosa, é um rito religioso. No cristianismo, ele tem uma leitura diferenciada. E eu gostaria de caminhar com os irmãos nessa leitura. Todo batismo, irmãos, tem 4 elementos: um batizador, um batizando, um elemento e um propósito. Um batizador, o batizador, ele tem autoridade, o batizador é o agente ativo no batismo. O batizando é aquele que se submete a essa autoridade. O batizando é aquele que entende que algo vai mudar em função daquilo pelo qual estará passando. Tem um elemento, qual é o elemento? O elemento do batismo, na grande maioria das religiões, inclusive no cristianismo, é a questão da água. A água no cristianismo tem uma leitura toda específica. Mas nas religiões em geral, e geralmente assim, observando esse fenômeno como um fenômeno social, a água está ligada à questão da purificação. Natural entender isso, é natural entender isso. Agora saiba, todo batismo tem um propósito. Eu vim aqui me batizar. Tudo bem, mas qual é o propósito? Não, tem que ter um propósito. Todo batismo tem um propósito. E aqui eu gostaria de mostrar que na Bíblia nós temos pelo menos 4 batismos com significações diferentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para os irmãos o primeiro batismo que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 1 a 5. Olha esse texto como ele é fantástico. 1 Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 1 a 5. O texto diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Esse primeiro batismo é um batismo muito interessante. Paulo compara a peregrinação do povo de Israel com a peregrinação da igreja no Novo Testamento. Paulo faz uma associação entre aquilo que o povo de Deus passou no Antigo Testamento com a forma como o povo de Deus, em tese, hoje vive nessa peregrinação. E ele diz: olha, no passado, esse povo aí, eles foram batizados. Deixa eu só ver aqui. Só um momentinho, irmãos. Os problemas da tecnologia. Pronto. Paulo faz uma associação do povo de Israel com a peregrinação da igreja no Novo Testamento. Paulo está se referindo ao batismo que o povo de Israel recebeu quando saiu do Egito. Presta atenção, sobretudo no versículo 2, quando diz assim: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. No mar por quê? Eu quero lembrar aos irmãos que na saída do povo de Deus do Egito, em caminho à terra prometida, eles passaram
pelo mar que se abriu. E ele aqui está fazendo referência a essa peregrinação como se fosse uma espécie de batismo natural pelo qual esse povo havia passado. E esse povo recebeu o batismo em água, porque apesar deles terem passado no mar e o mar não ter molhado eles, eles eram acompanhados pelo Senhor, que à noite se mostrava numa coluna de fogo, mas durante o dia os acompanhava como sendo uma nuvem. Pode passar, Paulinho, passa aí, por favor. Então a gente aqui vê um quadro, nesse primeiro batismo, muito interessante. Quem batiza é Deus, os batizandos aqui são o povo de Israel, o elemento é a água, e aqui vale a pena ver o texto que está em Salmo, no capítulo 77, no versículo 17, o Salmo diz assim: as nuvens despejaram chuvas. Então, o elemento foi a água, e o propósito aí foi identificar aquele povo com Moisés e com a lei. Volte para o texto no 1 Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 1 a 5, no versículo 2 diz: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Moisés aí está sendo utilizado como figura de linguagem, representando a lei, identificando o povo de Israel com a lei, e identificando o povo de Israel com a igreja no Novo Testamento. Quantos irmãos aqui tinham consciência desse tipo de batismo? Levanta a mão. Vamos para o segundo batismo. Segundo batismo, pode passar, Paulinho. O segundo batismo é o batismo de João Batista. Vá para frente, vá aí, até o batismo de João Batista, que eu não vou usar isso aqui não, porque comigo está dando errado. O segundo batismo, o batismo de João Batista, está no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 5, também está nos demais sinóticos. Mas aí no livro de Marcos, no capítulo 5, em consonância com Atos, no capítulo 19, nós temos o batismo de João. Pode passar, Paulinho. Marcos 1,5 diz o seguinte: a ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Por ele quem? João Batista. Então era João Batista, o batizador, as pessoas vinham até ele, e essas pessoas eram de Jerusalém, das circunvizinhanças ali, próximas ao Rio Jordão, se arrependiam dos seus pecados e iam até ele. Esse batismo, um batismo de arrependimento. No capítulo 19, no versículos 3 e 4, lá diz o seguinte: Paulo, quando encontra-se com pessoas que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, no versículo 3, Paulo diz: então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. A resposta: o batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Pode passar, Paulinho. Aqui a gente já tem um outro quadro. Qual é o quadro? Quem é que batiza? O batizador aí é João Batista. Deus deu autoridade a ele para que ele fizesse isso. Quer lembrar aos irmãos que, apesar de não falar em línguas, João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E ele foi o maior profeta. Por quê? Não por causa dele, mas por causa da mensagem que ele trazia. Ele era o arauto do Senhor. Ele era o batizador. E ele foi com autoridade. E essa autoridade foi dada por Deus. E quem eram os batizandos nesse momento? Os batizandos eram aqueles que moravam em Jerusalém e os da circunvizinhança do Jordão. Ele foi para o deserto e o povo ia até ele. Em linhas
linhas gerais, irmãos, era um batismo de judeus para judeus. Os gentios não tiveram, em tese, acesso, a não ser que fosse um prosélito, a não ser que fosse um gentio que queria interagir ou ser um judeu. Qual é o elemento? Água. O texto diz que João batizava no Rio Jordão. Inclusive, Jesus foi até João para ser batizado por ele. E João diz uma coisa muito interessante. João olha para Jesus e diz: eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus responde: não, é para que se cumpra toda a lei. Jesus se identifica conosco através do batismo. Ele não tinha pecado do qual se arrepender, mas ele se identifica. Esse era o batismo de João. Qual é o propósito do batismo de João? Marcar o arrependimento. O texto de Atos diz de forma muito clara: o batismo de João era um batismo de arrependimento. Tanto é que as pessoas perguntavam em tese a João o que poderia fazer. João deu ensinamentos práticos de mudança de vida. Quem tem 2 túnicas, dê uma a seu irmão. Aos soldados, se contente com o salário que você recebe. Ele deu prática de vida. Era um arrependimento humano natural. E dentro do contexto judaico. Vamos para o segundo batismo, o terceiro agora. É o batismo cristão. Como foi que começou o batismo cristão dentro da própria Bíblia? Vamos analisar João capítulo 4, os versículos 1 e 2, Atos 2 e Atos 8. O texto diz o seguinte em João capítulo 4, os versículos 1 e 2. O texto diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando, ou seja, Jesus batizou. Não que ele mesmo batizasse, o próprio texto diz, mas em nome dele. Ou seja, o batismo cristão começa com o próprio Senhor. Está percebendo aí? Começou aí. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então, em nome de Jesus, na autoridade, Jesus concedeu autoridade aos seus discípulos, para que esses discípulos, batizassem as pessoas que se arrependessem, que crescem nele. Então, o batismo cristão começa com Jesus, com os discípulos, e se estende pela igreja primitiva. Abra sua Bíblia agora no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 36. Atos 2, a partir do versículo 36. O que é que acontece? Em Atos 2, descida do Espírito Santo, Pentecoste. Logo após esse momento, Pedro começa a pregar. No que Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar verdades profundas acerca de Jesus, sobretudo da sua ressurreição. Quando chega no versículo 36, você está com sua Bíblia aberta, veja só, Atos 2, 36, o texto diz assim: portanto, todo o Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós faremos? Aí Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Preste atenção como é colocado. A pessoa, eles haviam ouvido o Evangelho, haviam ouvido aquelas verdades, eles sabiam quem Jesus era, eles se arrependem, olham para o
os apóstolos, olha para Pedro e diz: irmãos, o que é que a gente vai fazer? Aí Pedro dá o processo todinho. Você vai se arrepender, vocês vão ser batizados e vão receber o dom do Espírito Santo. Perceba que o dom aí está no singular e na língua original é genitivo, ou seja, é o próprio Espírito Santo como dom de Deus na vida deles. Percebe? É o próprio Espírito como dom de Deus. Então, meu irmão, você pode ter certeza, aquilo que você tem foi Deus quem deu. Segue o texto, versículo 39. Pois a promessa, essa promessa, é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Pedro está pregando aí numa unção, confrontando mesmo, dizendo: vocês precisam se salvar, vocês tal. Versículo 41, o que é que acontece? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Diga amém. Vamos para outro exemplo que tem a mesma mecânica. Bora, vai para Atos, capítulo 8, dos versículos 26 até 40. Atos capítulo 8, versículos 26 a 40, conta a história do encontro de Filipe com o eunuco de um reino chamado Candace, aí, da rainha de Candace. Então, o texto diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. E aqui uma coisa interessante, irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida e permite que o Espírito Santo de Deus não esteja apenas residente, mas seja o presidente da vida, o Espírito Santo dirige a pessoa bem direitinho. E aqui o Espírito Santo está dirigindo Filipe bem direitinho, está conduzindo Filipe bem direitinho. Versículo 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como é que eu posso entender, se ninguém me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado, na carruagem. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Aí aqui tem um fragmento de Isaías, que ele está lendo, está sendo citado aqui no Evangelho. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Aí o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Olha que pergunta boa para evangelizar. Aí Filipe, que estava ali, o Espírito já tinha feito tudo, já tinha preparado tudo. Aí Filipe vai. Meu amigo, é coisa boa quando a gente vai preparado pelo Espírito Santo de Deus e encontramos homens e mulheres de paz que estão sedentos de ouvir essa palavra. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura,
anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lar onde havia água, a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confissão, profissão pública de fé. O eunuco está dizendo que crê no Senhor Jesus. Aí, o que é que Filipe faz? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então, o Filipe e o eunuco desceram a água. Filipe o batizou. Perceba que existe uma dinâmica. Qual é a dinâmica? A verdade do Evangelho é falada para o eunuco. Esse eunuco se identifica com esse Cristo. Esse eunuco identifica-se consigo mesmo, se arrepende, entende que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, ele confessa esse Senhor, e diante dessa pública confissão de fé, Filipe vai e batiza ele. Está vendo que tem uma dinâmica, e essa dinâmica é muito próxima daquilo que a gente viu? Agora, irmãos, eu coloquei aí 2 versículos, porque na semana passada eu falei do teletransporte, e teve gente que mangou de mim. E eu queria mostrar o texto de que o Espírito Santo transporta Filipe de um canto para outro, de forma milagrosa. É nesse texto mesmo, nos versículos 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco não o viu mais. E cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto. Irmãos, a distância que é desse lugar até Azoto é significativa. Ai, se o Espírito Santo de Deus realizasse esse tipo de coisa hoje em dia, era muito legal. Você já pensou? Irmão Daniel Mota, nosso missionário da Índia, Daniel Mota agora vai para a Índia, e botava Daniel aqui: irmãos, vamos agora orar, o Daniel Mota, a esposa, Najara, tudo aqui e tal, agora, impor as mãos, em nome de Jesus já, aí aparecia lá, isso era fantástico, irmão. Mas esse aspecto aqui, ele não se repetiu na história, é por isso que o livro de Atos é um livro histórico. Mas dentro do livro de Atos, nós vimos experiências que têm um padrão. Qual é o padrão? O padrão é esse: a pessoa se encontra com as verdades do Evangelho, ela espiritualmente entende quem ela é, quem é esse Jesus, ela abre o seu coração, ela confessa e ela se batiza. Existe uma dinâmica. Vamos agora para frente, gostaria que você visse agora o quadro do batismo cristão. Porque esse batismo, ele é realizado até hoje. Esse batismo é o batismo que muitas vezes nós fazemos aqui na igreja. Quem é o batizador? O batizador é um ministro. Ministro, irmão, servo. É um ministro cristão, é alguém que tem autoridade. É um ministro. Jesus tinha autoridade e delegou a autoridade para os seus discípulos. E ele não batizava, mas os discípulos batizavam de acordo com a autoridade dele. No livro de Atos, no capítulo 2, em relação a Pedro, Pedro recebeu a autoridade de Deus. Por quê? Porque como apóstolo, ele dá seguimento ao trabalho do Senhor Jesus na igreja primitiva. Apóstolo. Tanto é que os apóstolos foram pessoas que tiveram um relacionamento direto com o Senhor Jesus. Porque viram todo o ministério e viram a ressurreição de Jesus. Essa era a marca para ser um apóstolo. E ele tinha autoridade para isso. Então era um ministro com autoridade. E no caso de Filipe, ele teve autoridade, porque o texto dá o entendimento de que Filipe participou desse momento lá em Jerusalém também.
Então ele tem essa autoridade, ele sabe disso. E ele batiza. Então, um ministro cristão, no caso aqui, a igreja é o corpo de Cristo, e ela ordena pastores, ela sugere a ordenação dos pastores, e os pastores, eles recebem da igreja a autoridade para batizar. Então, irmãos, quando a gente vai batizar ali no púlpito, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é uma autoridade que foi delegada por Deus a nós e reconhecida pela igreja em nós. É por isso que a gente batiza. Os irmãos estão entendendo? Aí, quem são os batizandos? Os batizandos são os cristãos confessos, aqueles que vão até Jesus com arrependimento e fé. No livro de Atos, no capítulo 2, os irmãos, eles se arrependeram. Irmãos, o que é que a gente faz? Aí Pedro chega, se arrepende, batiza. O eunuco, e agora? O que é que ele está falando aqui? Quem é esse? Está falando dele ou está falando de outro? Aí Filipe explica para ele bem direitinho. Depois que explica para ele bem direitinho, ele vai e batiza. É um ministro. Qual é o elemento? Água. 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 Ou pouca ou muita, o elemento é água. Tem denominação que é bem pouquinho. Eu gosto de muita água. Eu acho que para mim, e a ideia bíblica traz a questão da imersão. O próprio nome batismo é imergir. E no meu entender, e observando a dinâmica bíblica, essa ideia de sair da água reflete melhor essa ideia de surgir para uma nova vida. É por isso que para nós batistas essa doutrina é uma doutrina fundamental, assim, nos caracteriza. Agora, qual é o propósito desse batismo? E aqui vem uma surpresa. Muitas pessoas são batizadas, elas se identificam mais com o aspecto da membresia, se identificam mais com a mudança que ocorreu em suas vidas, mas não sabem que ao se batizar, cada um de nós, irmãos, nos identificamos na morte e na ressurreição de Jesus. Jesus se batizou sem necessidade para se identificar conosco, na nossa humanidade. E agora, nós, na nossa humanidade, nos identificamos com esse Cristo que nos salvou. E é um Cristo vivo que venceu a morte. E do jeito que ele venceu, a gente vai vencer também. Então nós nos identificamos com ele. Veja o que é que está escrito em Romanos, no capítulo 6, dos versículos 1 a 11. Se você nunca tinha prestado atenção a esse aspecto do batismo, hoje é dia de doutrina, é por isso que existe esse culto. Olha como é que o texto diz. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De forma alguma, isso é pergunta retórica. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ou seja, irmãos, quando nós nos batizamos, com esse ato que tem a significação profunda, nós com ele estamos dizendo que nos identificamos com a obra de Cristo, nos identificamos com ele, nos identificamos com a sua morte e nos identificamos com sua ressurreição. É uma identificação nossa completa com o Senhor Jesus. Essa é a significação do batismo para cada cristão. Quando nós nos batizamos, nós nos identificamos completamente com a obra de Jesus. Segue o texto.
Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, e certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também, com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Dessa forma, olha o que Paulo diz para todos nós que fomos batizados: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a simbologia do batismo. É isso que representa. Então, quando uma pessoa vai lá e é batizado por um ministro cristão, no elemento da água, naquela descida e naquela subida, ela está se identificando com a obra do Senhor Jesus na vida dela. Ela está se identificando com a morte de Cristo, mas também está se identificando com a vitória. Ele venceu a morte e todos nós haveremos de vencer. Amém? Agora vamos para o batismo que nos interessa. O batismo com o Espírito Santo na visão tradicional. E agora, pastor, como é que essa coisa ela acontece? Irmãos, é simples. Como eu falei, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, quando a gente entende o que é evangelho, quando a gente entende que é pecador, quando a gente entende que Jesus é o nosso Salvador, quando a gente entende que por nós mesmos não podemos fazer absolutamente nada, quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor Jesus, nós somos batizados, o Espírito Santo de Deus nos sela com a sua presença. Não tem como, irmãos, e aqui, mais uma vez, eu aponto um erro da teologia pentecostal antiga, não a nova. Porque a teologia pentecostal antiga, eles entendiam que uma pessoa podia ser crente sem um Espírito Santo. Não pode. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue crer no Senhor Jesus de forma plena, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Percebe? Então não pode. Esse ato, esse agir, é esse o batismo com o Espírito Santo. Essa entrada do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí vai para 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 12 e 13. Em primeiro lugar, considere que a carta de Corinto é uma carta doutrinária. Aqui está a doutrina. E o texto diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, forma um só corpo, isso é o corpo de Cristo, a igreja, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. Eu não tenho segregações, não há subdivisões. Eu não recebo um espíritozinho aqui para ser crente, depois uma segunda renovação de poder. Não, não é assim. Quando o crente recebe o Espírito Santo de Deus,
o Espírito Santo começa a habitar nele. E como é que isso acontece? Aí vamos para um texto doutrinário, Efésios, capítulo 1, os versículos 13 e 14. Passe para frente, meu filho. Aí é o processo. Se você tiver sua Bíblia, aí marque, bota, esse é o texto digno da bolinha. Bota aí a bolinha do lado, que aí é o processo. Aí é o processo. Como é o processo? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aconteceu o mesmo lá no livro de Atos, no capítulo 2. Aqueles 3.000 estavam lá, ouviram Pedro falando, entenderam, creram. E quando eles creram, eles viram sua pecaminosidade. E agora, o que é que a gente vai fazer? Aí mais palavra, Pedro diz, se arrependa, creia, mostre o caminho, bem direitinho, e eles recebem o dom do Espírito Santo. Aconteceu com o eunuco. O eunuco estava lendo um texto, sem entender, ao Espírito Santo, vai Filipe, encosta ali nesse carro, explica para ele, Filipe explica, ele entende. Aí o eunuco diz, o que é que me impede de ser batizado? Nada, vamos descer, batiza. E o texto diz que o eunuco segue feliz da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, uma das coisas que acontece conosco, sabe o que é? Leveza de alma. A gente sabe que entregou nossa vida ao Senhor e a gente sai leve, feliz, nadando na graça. Ou não foi assim com você? Olhe para a sua vida. É assim com todos aqueles que têm um encontro, aí aqui eu torno a dizer, real e verdadeiro. Quando tem um encontro real e verdadeiro, é isso o que acontece. E o Espírito Santo simultaneamente opera nessa obra. Então, quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus sela você e diz, esse é meu. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Se alguém chegar para você e dizer, você não tem o Espírito Santo. Não tem o quê? Quem foi que lhe deu essa autoridade a dizer isso? Pela palavra, irmãos. A palavra nos assevera isso. O Espírito Santo de Deus é no nosso coração, dizendo que nós somos filhos dele, sensibilizando, nos mostrando. É ato do Espírito Santo do Senhor. E aqui vamos para o quadro. Passe, Paulinho. O quadro diz o seguinte: o batismo com o Espírito Santo. Quem é o batizador? Quem é o batizador? Aí eu pergunto, Jesus batiza com o Espírito Santo, irmãos? Sim. Quem são os batizandos? Os membros do corpo de Cristo. Qual é o elemento? O Espírito Santo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, que esse é um dos elementos mais fantásticos que nos liga a toda a história bíblica, porque o Espírito Santo é água. Se você crê, meu irmão, rios de água viva fluirão de dentro de você. É o Espírito Santo, a água que regenera, água que purifica. Qual é o propósito do batismo do Espírito Santo? Integrar o corpo de Cristo. Aí eu gostaria que você visse Tito, capítulo 3, os versículos 4 e 5, só para fechar. Tito 3, 4 e 5. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens,
não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador de quem? De quem? De quem? Do Espírito Santo, irmãos. Lavar regenerador, lavar renovador. Está achando pouco? É você foi selado pelo Espírito Santo, o Espírito que te lava, o Espírito que te regenera e o Espírito que te integra ao corpo místico do Senhor, ao corpo espiritual que é a igreja. Essa é a função. É por isso que nós entendemos que somos batizados. Isso cumpre toda a teologia bíblica. Eu não posso pegar versículos independentes, eu tenho que ver toda a Bíblia. Isso cumpre inclusive o que diz os profetas no Antigo Testamento. Ezequiel no capítulo 3, os versículos 25 até 27, o texto diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. A grande diferença é essa, irmãos. Do ponto de vista dos tradicionais, e aqui não são todos, gostaria de ressaltar que não são todos os tradicionais que pensam assim. Aqui nós temos dois grupos. Nós temos um grupo chamado cessionista e temos um grupo que eu estou chamando de constancionista. Qual é a diferença? Tem irmãos tradicionais, sobretudo, me parece, tem crentes batistas, mas tem presbiterianos, que creem da seguinte forma: os dons do Espírito Santo ficaram no passado, no século I. Por quê? Porque como o dom do Espírito Santo vem com a própria salvação, então os dons ficaram no passado. A salvação hoje já representa tudo. São chamados cessionistas. A igreja evangélica batista, ela não é cessionista. A igreja evangélica batista, ela acredita na contemporaneidade dos dons. Ou seja, os dons do Espírito Santo de Deus são para a igreja hoje. Amém? Nós cremos dessa forma. Não somos cessionistas. Os dons espirituais são para a igreja hoje. Mas nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque os dons espirituais, eles devem ser utilizados para exaltar a Deus e para edificar uns aos outros. Mas, irmãos, pensar dessa forma traz uma liberdade grande. E é essa liberdade que eu quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, que coisa fantástica. Pode passar, Paulinho. Em primeiro lugar, quando a gente pensa dessa forma, o Espírito Santo batizando, quando nós temos um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, em primeiro lugar, reduz com a divisão na igreja. Eu participei de igreja pentecostal e eu vou ser sincero aos irmãos, fere o coração da gente, quando muitas pessoas olham para a gente e dizem: tu é batizado com o Espírito Santo? Aí a gente não entende, naquele momento, na teologia, não recebeu aquele dom, aí a gente fica, não, né? Não é de nada. Tem uma separação, né? E o que é pior, irmãos, dentro dessas teologias, muitas vezes ocorre, como eu falei na quarta-feira passada, as pessoas vão, muitas delas que são autênticas, no seu coração,
que naquele momento não passou por nenhum momento de êxtase, aí tem um irmão que passa por perto, sempre tem esse tipo de irmão, irônico, passa por perto do cara, ele já está arrasado, porque orou, não recebeu, aí o cara passa perto dele e fala, mistério, nessa palavra aí, mistério, sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, isso aí é pecado. Aí a igreja dentro dela fica toda dividida, toda segregada, e chega uma época, André, que as pessoas, elas perdem o gosto de ir para a igreja. Eu não sei se você já percebeu que a denominação pentecostal, do mesmo jeito que ela prega muito, ela tem muito desviado. Já percebeu isso ou não? Ou só eu que percebi? Da minha época, quando eu era adolescente, para ser bem sincero, irmãos, na Assembleia de Deus não tem mais, acho que só tem um. A grande maioria já se desviou da fé. Segunda coisa, pensar no batismo no Espírito Santo desse jeito estimula a igreja a um crescimento espiritual constante. E aqui eu quero alertar os irmãos uma coisa. Sabe o que é que acontece na dinâmica pentecostal? A pessoa ainda não recebeu o dom, aí ela começa a orar, começa a buscar, começa a orar, começa a buscar, vai orando, vai buscando, vai orando, vai buscando. Chega um certo ponto que acontece. Aí depois que aconteceu, ela pensa assim, bem, já atingiu o objetivo. Aí para. Se a gente pensar o Espírito Santo numa necessidade constante que nós temos de nos encher dele, muda aqui. Muda. Terceira coisa, combate evidências superficiais. Irmãos, o que caracteriza a presença do Espírito Santo de Deus na vida de alguém é a própria vida dela diante do Senhor, é o caráter dela, é o ser dela, são as decisões dela. Não é chorar e se emocionar. Eu conheço muita gente que chora, que se emociona, mas são pessoas cínicas. Cínicas. Isso não é característica de presença do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas que buscam os dons, mas sabe o que é que modifica a nossa alma? É o fruto, é necessário frutificar. E o fruto do Espírito Santo, aquele gozo, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, aquelas coisas todas de Gálatas capítulo 6, versículo 22. Sabe onde é que atua aquilo ali? Atua na nossa alma, atua no nosso caráter. Os dons espirituais não. É possível a pessoa ter dons espirituais e a própria Bíblia mostra uma comunidade cheia de dons espirituais, mas com terríveis fragilidades de caráter. 1 Coríntios, a carta de Corinto, a igreja de Corinto. No capítulo 1, Paulo olha para a igreja de Corinto e diz, eu não sinto falta de nenhum dom espiritual aqui. Mas quando você vai analisar a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha pessoas dentro dela, que tinha relacionamento de incesto. Era uma igreja dividida, uns diziam, sou de Paulo, outros diziam, sou de Apolo, e outros de forma irônica diziam, eu sou de Cristo. Era uma igreja que tinha banalizado o culto do Senhor, tinha banalizado a ceia, tinha banalizado até o uso do próprio dom, tinha banalizado o uso dos dons. É por isso que Paulo escreve nessa carta. Ele escreve para regularizar a coisa, para mostrar os erros que lá estão. E essa é uma grande realidade, irmãos. Os dons espirituais, eles mexem com a questão prática da igreja. E nós somos ativistas. Nós que somos pragmáticos, nos chama muita atenção isso. Mas você quer ter plenitude, meu irmão, comece a enxergar a sua vida do ponto de vista do fruto. E busque o fruto do Espírito Santo de Deus trabalhando na sua alma, trabalhando no seu temperamento, trabalhando nas suas fraquezas, lhe dando força. Quer conhecer o crente? Pise no pé dele e veja a resposta que ele vai dar. Me lembro de um irmão de uma igreja dessa que eu passei, ele dizia, eu aceitei Jesus, foi com a mão direita, não foi com a esquerda, e toma o tabefe para cima, era assim que ele respondia. Cadê o caráter?
Cadê a mudança de vida? Quer dizer que o Espírito de Deus não pode construir coisas profundas no nosso coração? Pode. E outra coisa, irmãos, quando a gente pensa dessa forma, não exclui a confissão e utilização dos dons espirituais. E aqui eu quero mais uma vez reiterar a visão que a igreja tem sobre os dons espirituais, sobre o Espírito Santo. A IEB, Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, acredita na contemporaneidade dos dons. Os dons do Espírito Santo são para a igreja hoje, mas Ele dá a quem Ele quer, para o propósito que Ele entender que a pessoa vai precisar. Por isso eu quero dizer aos irmãos o seguinte: irmãos, deixe de neura, acalme o seu coração. Agora peça. Paulo diz o seguinte: buscai com zelo os melhores dons. Isso ele diz no final do capítulo 12. Aí como é que começa o capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos. Paulo começa a falar nas motivações, no uso dos dons espirituais. Você quer saber o que é dom espiritual e como utilizar? Leia 1 Coríntios capítulo 14. Aqui na igreja, o pastor Tomás, eu digo isso porque eu vejo, eu sou pastor auxiliar, eu acompanho, não é de hoje o ministério dele não, a gente está aqui há muito tempo. Pastor Tomás, ele respeita pessoas que têm o dom de línguas. Muitas pessoas têm o dom de língua. Nunca vi o pastor Tomás chegar aqui e repreender. Agora ele quer que seja feito com ordem, do jeito que o texto bíblico traz. Aí depois você chegar em casa bem direitinho, leia 1 Coríntios e faça 1 Coríntios 14 e faça uma reflexão sobre isso. Faça um comparativo entre 1 Coríntios 14 e a igreja contemporânea. Aí o objetivo final de tudo isso, irmãos, a questão é muito simples. Eu gostaria que você passasse, Paulo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a visão. Essa visão, eu acredito que respalda o pensamento do pastor Tomás, inclusive porque ela foi feita de uma certa forma, inspirada nele. E eu deixei escrito para que os irmãos pudessem ter como um registro sobre o pensamento, o que é que a IEB pensa sobre isso. E aqui está, irmãos, olha, desejamos sinceramente não ver dividida a igreja de Cristo, mas chamá-la a uma posição. E como é essa posição? Em primeiro lugar, equilibrada. Segundo lugar, aliás, eu só coloquei aí em termos de organização, mas eu acredito que em primeiro lugar é bíblica mesmo. É bíblica, equilibrada e saudável. Onde o Espírito não seja um elemento divisor, mas unificador. Onde todos tenhamos sido batizados num só Espírito, num só corpo, e todos nos haja sido dado beber do mesmo Espírito. Não cremos num Espírito Santo que segrega as pessoas, mas santos menos santos. Não cremos num Espírito Santo que desequilibre a pessoa ou traga traumas e problemas. Nós cremos no Espírito Santo, conforme diz a palavra, com equilíbrio. Irmãos, cresçam de forma equilibrada. 2 Pedro 3,18, crescendo em graça e em conhecimento. Jesus vai dizer: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Equilíbrio. Nós precisamos crescer de forma equilibrada. Nós precisamos crescer na vivência da graça, no uso dos dons, permitindo que o Espírito de Deus trabalhe nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas, nos empodere para a sua obra, que a gente glorifique a Deus, que a gente edifique o próximo. Mas não podemos desprezar o ensino da palavra.
Tudo que a gente faz precisa ser baseado na palavra, porque se não for assim, André, a gente é levado por vento de doutrina. Qualquer coisa que aparece, qualquer troço que aparece. E aparece, irmãos. E como aparece? Um dia desse foi o Caicai. Você lembra do Caicai? Eu fui num evento desse. E eu fui para cair. Eu queria cair. E eu não estava só não. Estava eu e 4 pastores daqui. Eu não vou dizer o nome. Num culto, numa ceia só com pastores. Mas menino, era 4 filas. Aí tinha 2 grupos lá, um ungia a gente, aí a gente orava, aí a gente ia, pegava o pão e o vinho e voltava. Aí tinha um irmão lá, que pegava, orava assim, tal, aí o cara, puf, no chão. Pastor, tudo caindo no chão. Quando esse irmão orava, eu digo, é hoje que eu vou cair. Au! Aí estava eu vou contar um pastor porque ele estava nesse momento comigo. O pastor Augusto estava no lado de cá, na 4ª fila, eu estava na 3ª, e tinha mais 2 pastores paraibanos lá na 1ª fila. A fila número 2 era a fila dos que estavam caindo. E eu conversando dentro de mim com o Espírito Santo, Espírito de Deus. O Espírito já tinha falado comigo fortemente. E eu já estava fluindo aqui, por aqui de alegria. Eu digo, então hoje eu também vou cair, eu vou cair. Aí a fila número 2, os irmãos tudo no chão. E eu, o último da fila número 3. Aí o pastor da fila número 2, o Caicai, estendeu as mãos para mim. Eu digo, é aqui, papai. Fui logo para ele. Irmãos, sem brincadeira nenhuma. Ele já pegou nas minhas mãos, já assim. Eu vou usar aqui como exemplo esse pedestal. Ele já pegou nas minhas mãos, já escolhendo o lugar para onde eu ia cair. Eu treinei judô. O Espírito Santo do Senhor já tinha falado comigo, e eu com muita alegria, bem simplesinho, o Espírito de Deus falou para mim, é do homem, aí é o homem. E eu com alegria, cheio do Espírito Santo, e ele só me conduzindo, assim, para um lugar mais vago, para ver onde eu ia cair. Aí ele me posicionou no lugar, porque o gordinho desse jeito, já pensou caindo por cima de alguém? Aí ele foi, me posicionou, no que ele posicionou, aí ele começou a orar, aí fez assim. Aí eu fiquei em pé, glorificando a Deus e olhando ele nos olhos. Aí ele veio orar de novo. Botou a mão na minha cabeça e botou a mão nas minhas costas. Eu treinei judô, ele vai me dar um chibará. Aí eu fui e montei a base de judô. Aí botei o peso no dedão, montei a base de judô. Aí ele... E eu só olhando dos olhos dele, glorificando a Deus. Sabe o que foi que aconteceu com esse irmão? Vou lhe dizer agora. Baixou a cabeça e saiu do plenário, porque era do homem. Aí você pergunta para mim, pastor, e os outros que caíram no chão? Eu não sei. Não sei o que foi que aconteceu com eles. Mas o que eu sei dizer é que quando foi comigo, eu vi que era um movimento humano. O Espírito de Deus trabalhou isso em mim, no meu coração. E aqui eu quero dar um toque para você, viu, irmão? Tenha cuidado. 1 João capítulo 4, versículo 1. Provai os espíritos. Provai os espíritos. Tem muito movimento desse tipo de coisa que acontece, que muitas vezes não é expressão genuína do Senhor. Agora, irmãos, também tenha cuidado, porque tem muita expressão genuína, para você não botar tudo na mesma bacia, e não jogar a água suja fora com o menino completo também, e todo mundo. Certo? Então tenha muito cuidado com isso.
Como é que a igreja entende? Entende dessa forma. Quando nós realmente temos um encontro real, pessoal com o Senhor nos cela. E o dom de línguas, pastor? É um dom que vem a posteriori, não é obrigatório. Pode vir para mim, pode não vir, pode demorar um tempo, pode ser rápido, não se impressione com essas coisas. Mas eu digo uma coisa para você: busque os dons, busque crescer no Senhor, busque intimidade com Deus, isso sim é o que importa. E deixa que esse Deus trabalhe no teu tempo, nas tuas necessidades, do jeito que Ele entender. Ele é Deus, é pessoa, Ele sabe, e com pessoas, irmãos, nós temos relacionamentos. Tenha um relacionamento saudável com o Espírito Santo. E nessa noite eu quero orar mais uma vez, com o mesmo propósito. Qual é o propósito? Pula para a oração no final, meu irmão. Eu quero orar por uma concepção saudável, bíblica, acerca do Espírito Santo, e quero orar por uma afirmação doutrinária nossa. E quais são as cenas dos próximos capítulos? Volte uma, por favor, aí, Paulinho, só uma. Do ponto de vista prático, em relação ao Espírito Santo, o que é que eu realmente tenho que saber e o que é que eu realmente tenho que fazer? Essa resposta eu vou dar na próxima quarta-feira. Amém? Para eu poder encerrar essa questão doutrinária e partir e voltar para o texto de Atos, no capítulo 2. Amém? Gostaria de pedir a todos que ficassem em pé. Vamos orar? Coloca os motivos aí no final, por favor. Por uma concepção saudável, bíblica, e por nossa afirmação doutrinária. Vamos orar. Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor conduziu da forma como o Senhor queria. Nesse momento, ó Pai, eu me uno com os irmãos, clamando por um reavivar do Senhor em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, a partir de nós. Senhor, nos ajuda a termos intimidades contigo, intimidade profunda com o Senhor. Senhor, nos capacita com os teus dons. Senhor, que o fruto do Espírito frutifique na nossa alma. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda. Nós precisamos de Ti, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Meu Deus, meu Pai, acrescenta o nosso amor. Retira das cinzas a esperança dos nossos corações. Reaviva o nosso ser nessa noite, Senhor. Meu Deus, meu Pai, clamamos também, Senhor, por uma compreensão saudável da doutrina bíblica. Meu Deus, é por isso que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Quando você estiver saindo, profetiza para o seu irmão assim: Deus te abençoe e que o Espírito Santo do Senhor tome conta completamente de você. Amém? Deus abençoe, gente.